Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar um vídeo diferente pra vocês, não tem nenhum igual aqui no canal, que é o Pergunte Pra Mim. Há uns dias atrás eu deixei lá nas minhas redes sociais, no Insta e no Face, canal Dri Lopes. Se você não me segue lá ainda, corre lá, tá aqui o endereço abaixo, pra você ficar por dentro de tudo, porque lá eu adianto vocês de algumas coisas aqui do canal. Enfim, eu deixei lá, né, uma fotinha minha com o título Pergunte Pra Mim e pedi pra vocês deixarem perguntas aleatórias lá sobre qualquer assunto, qualquer curiosidade que vocês tenham em relação à minha vida de tentante, de gestante, enfim, qualquer coisa, pergunta pessoal que vocês quiserem saber. E eu me surpreendi, teve até bastante perguntas. Muito obrigada a cada um que participou através da sua pergunta. E hoje eu vim para responder todas as perguntinhas de vocês. Eu vou começar respondendo as perguntinhas lá do Insta. No Instagram eu tô como canal Dri Lopes. Então tá aqui. Primeira perguntinha é da Tamires Regina 11. Então vamos lá, Tamires, saber qual que é a sua perguntinha. Oi, Dri, primeiramente quero dizer que você está uma gravidinha linda. Ai, muito obrigada. Você deseja fazer chá revelação? Eu acho lindo. Tamires, muito obrigada por sua participação aqui. Um beijo. Não, gente, eu não pretendo fazer o chá de revelação. Eu também acho lindo, eu acho muito mais divertido do que o chá de bebê. Eu acho assim que as brincadeiras que a gente pode fazer no chá de revelação é muito mais interativa. Eu acho que envolve mais os convidados, né, nessa questão de descobrir o sexo. Então, eu acho que é muito mais divertido, mas o Renato não gosta da ideia. Gente, ele não gostou, eu mostrei vários vídeos pra ele, pra ver se ele se animava. Ele não gostou, ele quer saber, não é que ele não gosta, assim, porque ele faz questão de descobrir o sexo lá no dia da ultrassom, na hora. E aí eu tô ainda decidindo aí o que eu vou fazer, em breve eu compartilho com vocês. A próxima aqui, na verdade, é um comentário, Pequenos Príncipes da Mi, que é a Michelle, ela participa de um grupo junto comigo. Ela escreveu muito legal, Dri. Obrigada, Michelle, por seu comentário aqui, um beijo. Samia Targino também fez só um comentário, é bom, um beijo pra você. Próxima pergunta é da Daiane de Paula. Dri, tenho uma dúvida. Eu estou tomando Clomid, estou no segundo ciclo. Minha menstruação é para vir dia 27 e não está atrasada. Mas estou preocupada. Estou sentindo dor no pé da barriga e também estou com diarreia. Fui para o hospital, tomei soro. A doutora tirou meu sangue para saber se eu estava com infecção ou outra bactéria. Mas não deu nada disso, nenhuma alteração. Só que minha família está mandando eu fazer o beta porque pode ser gravidez. Mas como assim? Sei que muitos sintomas de gravidez são diferentes, mas diarreia e dor no pé da barriga pode ser gravidez? Vou fazer o beta, mas eu sinto que não estou grávida. Bom, Daiane, obrigada por seu comentário aqui, primeiramente, né? Um beijo pra você. Bom, realmente eu não sei te falar se é gravidez ou não, se é um efeito do Clomid ou não. Como você falou, os sintomas da gravidez são diversos, né? E muitos até se confundem aí com os sintomas da TPM. Mas assim, comigo, pelo menos, nem quando eu estava grávida e nem quando eu estava tomando Clomid, eu não tive nada disso, né? Eu não tive diarreia, não tive dor no pé da barriga, nem quando eu usei o Clomid e nem quando no ciclo que eu descobri que estava grávida. Então não foram sintomas que eu senti em nenhuma dessas duas situações. Então, aí no caso, eu te oriento a procurar mesmo seu médico, né, que é uma pessoa que vai poder te passar uma informação mais segura, mais precisa, né, e realmente fazer o beta para já confirmar se você está grávida ou não. Gi Santos Bezerra, a Gi é uma gracinha, ela sempre comenta por aqui, sempre comenta lá na página no Face também. Super beijo pra você, Gi. Muito obrigada por estar sempre participando aqui do meu canal, tá? Um beijo. Legal, Dri, minha pergunta é se você já pensou em desistir de ser tentante em algum momento da sua vida, pelas dificuldades que você enfrentou. E se já, o que fez você não desistir? Como te acompanho, fiquei impressionada como você engravidou se seu esposo tinha baixa contagem de esperma. Você acha que o lubrificante com Save Plus ajudou nesse seu positivo? Beijos, Dri, beijo, lindona. Então aqui no Dagi são 3 perguntinhas, né? Deixa eu ir por partes que eu já tô meio perdida. Então vamos lá. Se eu pensei primeiro, né? Se eu pensei em algum momento pelas dificuldades em desistir dessa vida de tentante. Gi, não, eu nunca pensei em desistir, jamais desistir do nosso sonho de ter um filho. A gente nunca pensou, nem eu nem o Renato.
A gente, assim, estava disposto a fazer o que fosse preciso, assim, o que tivesse ao nosso alcance mesmo, para ir em busca de realizar esse sonho e desistir jamais. Mas a gente chegou a pensar em dar um tempo, né? Inclusive no ciclo que eu engravidei, a gente já tinha conversado e resolvido mesmo a dar um tempo, quem me acompanha aqui sabe, que a gente ia dar um tempo nas tentativas, porque às vezes é necessário mesmo, a gente precisa dar um tempo, desligar um pouco, relaxar, né, dessa loucura que é a vida de tentante. Então assim, a gente já pensou em dar um tempo, mas desistir jamais. A segunda pergunta era, e né, se você já pensou em desistir, o que te fez não desistir, né? Então essa eu não preciso responder porque a gente nunca pensou em desistir. E a outra pergunta era se eu acho que o Conceive Plus, que eu usei, né, no ciclo do meu positivo, se ele me ajudou no ciclo do positivo. Gi, primeiramente assim, eu confio e eu acredito plenamente que isso foi uma obra totalmente de Deus. Foi Deus que nos deu esse milagre, foi Ele que realizou esse milagre na nossa vida, que Ele que mudou o nosso quadro, né? Que mudou o quadro do Renato, Ele não chegou nem a repetir exames, mas a gente conseguiu o nosso positivo mesmo com ele com essa baixa contagem de esperma, eu com ovário micropolicísticos, enfim, Deus que mudou a nossa situação. Como foi o primeiro e o único ciclo que eu usei o Conceive Plus, eu acredito que ele pode ter ajudado sim, essa função dele, né, de ajudar mesmo. Inclusive, eu vi vários relatos assim de que ele ajuda também, prepara o ambiente lá para, inclusive quando o homem tem essa baixa contagem de esperma, então ele mantém o pouco que tem ali, né, que são os atletas mesmo, os espermatozoides saudáveis, ele ajuda eles permanecerem vivos por mais tempo. Então assim, eu acredito que o gel ajudou sim, né, que ele deve ter feito com certeza a função dele ali, mas eu acredito que esse milagre foi feito totalmente por Deus mesmo, então pra mim toda a glória, toda a honra mesmo eu dou a ele, né? Então tá aí minha resposta. O próximo comentário, Maria Delgado: parabéns pela sua gestação, família abençoada. Muito obrigada, eu já vi que você me acompanha por aqui também, né? E muito obrigada, um beijão pra você. Próxima pergunta, o nome Cami Mingote, não entendi bem o nome aqui, não sei se eu falei certo, me desculpe se eu tiver falado errado. A pergunta dela é a seguinte: tem uma pergunta, será que foi o fato de ter usado o Conceive Plus que ajudou, ou os remédios que seu marido já estava tomando há 2 meses? Então, um beijão pra você, obrigado por estar participando, né, desse vídeo. E assim, eu acho que os dois ajudaram, na verdade, né? Porque assim, meu marido estava com baixa contagem de esperma e ele tomou a vitamina que o urologista dele indicou, que era o Vitergan Zinco Plus. As vitaminas podem ter ajudado a melhorar esse quadro dele, né? Com certeza podem ter ajudado. E o Conceive Plus também, né? Exercendo a função dele lá, como eu falei aqui na pergunta anterior. Eu acredito que a junção das duas coisas podem ter ajudado, sim. Próxima pergunta é da Tentando Ter. Muito obrigada por sua participação também, um beijo. Ela escreveu: oi, minha pergunta, a varicocele do seu marido é que grau? O médico disse que vocês tinham chance de engravidar naturalmente? Foi indicado cirurgia? Obrigado, Flor, beijo pra vocês, beijo pra você também. Então vamos lá por partes. Primeiramente ela perguntou qual grau é a varicocele do meu marido. Na verdade, meu marido não tem varicocele. O problema que ele tinha de infertilidade era uma baixa produção de espermas. Então, a contagem dele era abaixo do que é considerado normal. Apenas isso. Ele chegou a fazer, até tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar linkado aqui se você quiser assistir para conferir direitinho. Mas nesse vídeo eu conto lá, né, que ele chegou a fazer, além do espermograma que deu alteração, ele fez uma ultrassom da bolsa escrotal, que é justamente o exame que é feito, né, um ultrassom na região ali da bolsa escrotal, para saber se a pessoa tem desenvolvido a varicocele. E ele fez esse exame, eu relatei tudo aqui em detalhes, e não deu nada, então ele não tem varicocele. O problema dele de infertilidade foi realmente a baixa contagem de espermas. Aí a próxima pergunta dela foi se o médico disse se a gente tinha chances de engravidar naturalmente. Ele falou que tinha.
ele falou que a gente tinha sim chances de engravidar naturalmente. Primeiramente, ele, depois de ter analisado todos os exames, ido no retorno com todos os exames, a primeira coisa que ele fez foi indicar pra gente uma fertilização intrauterina, sem demais exames, sem aprofundar no nosso caso, sabe? Ele já foi logo indicando fazer uma inseminação intrauterina. E aí, ao questionar ele, né, sobre isso, ele pegou e falou que sim, que seria possível a gente engravidar naturalmente, mas que ele não podia, né, prever quanto tempo ia demorar para que isso acontecesse naturalmente. Então, ele falou sim que tinha possibilidade. E perguntou se foi indicado cirurgia, e no caso, essa pergunta acho que é no caso dele ter varicocele, né? Como ele não tem varicocele, não foi indicado cirurgia. Próxima pergunta, Giane Barbos. De quando você começou o seu tratamento da prolactina e micropolicístico, deu quanto tempo até você engravidar? E como você fez com ansiedade? Giane Barbos. Então, respondendo a sua pergunta, realmente eu fiz um tratamento para baixar minha prolactina. Então foi assim, para te falar em tempos mais ou menos. Eu comecei minhas tentativas, depois de 6 meses mais ou menos, que a gente não conseguia engravidar, eu resolvi investigar. E logo nos primeiros exames que eu fiz, detectou que eu estava com micropolicísticos e com a prolactina alta. Então, isso foi 6 meses que eu já estava tentando. Então, vamos começar a contar a partir daí. Foi mais ou menos um ano e 2 meses depois desse tratamento que eu consegui meu positivo. O tratamento para prolactina foi super simples, né? Na verdade, eu tomei um comprimido lá durante 40 dias e repeti o exame, já estava ok, já tinha normalizado. E o micropolicístico eu fiquei 3 meses tomando anticoncepcional e também já assumi os cistos e depois eu não tomei mais anticoncepcional. Inclusive agora eu nem sei se já tinham voltado ou não e eu consegui engravidar, né, um ano e 2 meses mais ou menos depois desse tratamento aí para os micropolicísticos e para a prolactina. Então, um beijo para você, muito obrigada por sua perguntinha aqui e pela sua participação. Próxima pergunta, o perfil é gravidez ectópica. Você demorou quanto tempo para engravidar? No total, eu demorei 1 ano e 8 meses. Esse mês agora que estaria fazendo 2 anos que a gente estava tentando, mas graças a Deus meu positivo chegou antes de completar os 2 anos. Um beijão pra você, obrigado também por ter participado desse vídeo. Essa pergunta, bate-papo Julie ou Julie, não sei. Bom dia, você acha que devido você ter tomado Clomid antes, no mês que você conseguiu seu milagre, você não tinha tomado nada, mas poderia ser o efeito ainda do Clomid no seu corpo? Fazendo ele ovular direitinho? Beijos, fica com Deus e saúde para essa gestação no seu ventre. Muito obrigada, amém. Muito obrigada mesmo, de coração. Que Deus te abençoe também. E obrigado por sua participação aqui no canal. Eu sempre te vejo por aqui também. Um beijão para você. E respondendo sua pergunta, eu tomei o Clomid, né, como vocês sabem, mas foi bem lá no comecinho do ano. Acho que eu comecei o tratamento com Clomid em dezembro e foi até março. Então, eu fiz 4 ciclos com o Clomid. E a partir de aí, março, eu finalizei, eu parei de tomar o remédio. E aí, no ciclo... Então, eu fiquei 4 ciclos tomando o Clomid. E a partir daí, de março ou abril pra cá, eu não tomei mais. Então, assim, eu acredito que não foi efeito do Clomid que fez eu ovular nesse ciclo, não. Porque, assim, gente, na verdade, a minha médica, como eu tinha micropolicísticos, a maioria das pessoas que tem cistos cistos ou microcistos no ovário tem essa dificuldade para ovular. Mas eu acho que não era o meu caso, porque eu sempre, mesmo com os micropolicísticos, eu sempre fazia os testes de ovulação e dava positivo, todo mês. Então eu acreditava que eu ovulava pelos testes de ovulação, eu tinha um muco fértil todos os meses, meus testes davam positivo de ovulação, então assim, eu acho que eu ovulava normalmente. Só que como meu marido, a princípio, ele não tinha feito nenhum exame, ele não quis fazer no início, ele demorou quase 1 ano para fazer o primeiro espermograma, então nesse meio tempo ela ficou tratando só comigo. Então como eu tinha micropolicístico e eu nunca tinha feito acompanhamento através de ultrassom mesmo para confirmar se eu estava ovulando ou não, a gente foi seguindo o tratamento devagar aí e ela achou que talvez eu poderia não estar ovulando devido aos cistos no ovário e me passou aí esses 3 meses para fazer
o tratamento com Clomid. Ela falou, nesses 3 meses, se você não conseguir, aí eu me recuso a te atender sem os exames do seu marido. Aí eu vou querer ver os exames dele de qualquer forma. E eu falei, não, tudo bem, vamos fazer mesmo. E eu concordei em fazer o tratamento com Clomid, mesmo sem ter investigado meu marido. Então, eu fiz o tratamento, mas eu acredito que eu ovulava mesmo sem o Clomid, porque meus testes sempre davam positivo. E assim, o Clomid também, ele faz efeito, eu acredito, naquele ciclo que você tá tomando. Por isso que você tem que tomar ali 2, 3 ciclos seguidos, né? Porque senão não precisava, eu tomava esse ciclo agora e no próximo eu não tomava, contando com o efeito do remédio ainda. Então não, eu acho que ele só faz efeito mesmo naquele ciclo que você tomou. E como foi em março, abril, o último que eu tomei, agora, né, no mês que eu descobri o positivo, em julho, eu acredito que já não tinha mais efeito nenhum no meu organismo e realmente eu ovulei naturalmente, assim como eu ovulava antes do tratamento com o Clomid. Próxima pergunta é do perfil Ana Cega. Gente, eu não sei se é isso, me desculpe se eu estiver falando coisa errada aqui. Ela escreveu, oi Dri, tudo bem? Tudo bem, sim. Queria que você contasse pra gente se você já escolheu os nomes. Adoro seu canal, beijo, está linda gravidinha. Muito obrigada, que gracinha. Obrigada por gostar do meu canal. Fico muito feliz e obrigada também por me chamar de lindinha. Muito obrigada. Então, respondendo essa pergunta, achei legal sobre os nomes dos bebês, gente. A gente não definiu certinho ainda. Se for menina, tá praticamente resolvido. Eu tinha 3 opções de nome, que era Alice, minha primeira opção, Laura ou Laís. Aí Laura e Laís estava meio que empatado aí na segunda opção. Mas eu gosto dos 3, acho os 3 lindos. Alice, Laura e Laís. Mas a Alice sempre falou mais forte assim comigo. E quando eu compartilhei isso com o Renato, ele também gostou dos 3 nomes. Ele gostou dos 3 nomes de menino e também gostou muito de Alice. Então ficou meio que na primeira, eu continuei meio que na primeira opção, se for menina, Alice. E se for menino, a gente tá numa novela, gente. A gente não consegue chegar num acordo. Então, se for menino, a gente não resolveu. Eu gosto, sempre pensei no meu filho, se fosse homem, eu me imaginava chamando ele de Pedro. Mas eu acho um nome muito bonito, um nome curto. Eu gosto assim de nomes curtos, simplesinhos, nomes bem comuns, que não tem dificuldade nenhuma na pronúncia, nem na escrita. Eu gosto de nomes bem simples, delicados mesmo, uns nomes leves. E o Renato também, mas assim, agora as nossas ideias não estão batendo muito em relação ao nome de menino. Eu queria Pedro, minha segunda opção era Luca. Então, se for menina, provavelmente será Alice. Se for menino, a gente não sabe ainda, não tem nem ideia. Próxima pergunta é da Caroline Bastos, ENF. Qual a sugestão para nomes de bebê, se for menino e se for menina? A pergunta que eu acabei de responder, né? Igual eu falei, as minhas opções de menina, eu gostaria de Alice, de Laura, de Laís, tem alguns outros que eu acho muito bonitos também. Enfim, Sofia, eu gosto. Tem vários nomes de menina que eu gosto. Mas que eu colocaria mesmo, eu ficaria entre esses 3, mas no ranking aí eu acho que é Alice mesmo. E de menino, eu gosto de Pedro, eu gosto de Luca. Gosto de Lucas também. Aí tem outros que eu gosto, mas que talvez não colocaria agora, assim, no meu primeiro filho, não. Gosto de João, gosto de Antônio, gosto de... eu gosto de muitos nomes, assim, mas o difícil mesmo tá sendo entrar no acordo aí com o Renato. Próxima pergunta é da Juvite. Seu esposo precisou de tratamento com vitaminas? Quanto tempo você demorou para engravidar? Eu já respondi essas perguntinhas aqui, mas vou resumir para você. Tomou algumas vitaminas sim, Vitergan Zinco Plus, suplemento de zinco, e depois por conta própria ele tomou um polivitamínico mesmo, desses de A a Z, e eu demorei mais ou menos 1 ano e 8 meses para engravidar. Então, muito obrigada, Ju, pelo seu comentário, por sua participação aqui. Um beijo. Eu não sei se eu mandei beijo para Carol. Carol, um beijão pra você também, tá? A Ju Vitt, ela fez uma perguntinha aqui, né, nessa foto, e ela perguntou aqui também em outra foto, eu vou responder nesse vídeo. O que você fez no ciclo do positivo? Tentou por muito tempo? E Ju,
Eu tentei por 1 ano e 8 meses, mais ou menos, como eu te respondi lá na outra pergunta. E o que eu fiz no ciclo do positivo, eu vou deixar linkado aqui para você assistir. Tem um vídeo inteiro aí só contando tudo, detalhadinho, tudo que eu fiz no ciclo do positivo. Resumindo, eu fiz teste de ovulação, usei um Conceive Plus e no mais, gente, eu relaxei mesmo, eu tava totalmente desencanada nesse ciclo. Então eu fui curtir meu mês aí, esqueci completamente das tentativas e foi aí que deu certo. Então assiste o vídeo lá pra você ver tudo em detalhezinhos lá. Então acabaram aqui as perguntinhas do Insta. Agora eu vou dar um pulinho lá na minha página do Face pra responder as meninas lá também. Então vamos começar aqui com a perguntinha da Miriam Santos. Miriam, um beijão pra você. Oi Dri, tudo bem? Gostaria de saber se antes de você engravidar você era ansiosa e se tomava algum medicamento para ansiedade e qual? Miriam, eu nunca fui muito ansiosa não, mas assim, eu confesso que esse negócio das tentativas realmente deixa a gente um pouco pilhada, assim, então é impossível você não ficar um pouco ansiosa, por mais que eu sou muito tranquila, eu descanso mesmo, assim, em relação a esses problemas, essas coisas, assim, mas eu tive fases, assim, que eu sofri um pouco com ansiedade, né? Eu acho que faz parte mesmo da vida das tentantes aí, a ansiedade. Mas assim, meu conselho é que vocês busquem mesmo canalizar esse sentimento em outras coisas, focar em outras coisas pra, sei lá, desencanar um pouco mesmo. Eu sei que, nossa, às vezes me dava até um pouco de raiva, assim, quando alguém falava isso pra mim e eu era tentante. Mas, gente, a pura verdade, infelizmente, a gente fica tão focada nisso, tão preocupada nisso, que parece que impede, assim, das coisas acontecerem. Então a gente tem que pedir a Deus, tem que suplicar mesmo a Deus para realizar esse nosso sonho. E no mais, gente, a gente tem que confiar mesmo e descansar no Senhor, porque Ele tudo fará. E comigo eu tive a prova disso, né? Porque no ciclo que a gente tinha resolvido mesmo a dar uma pausa nas tentativas, então eu tava super desencanada naquele ciclo e foi aí que Deus me abençoou, né? Então foi uma prova de que realmente a ansiedade atrapalha. E se eu tomei, né, algum remédio, e se eu já tomei algum medicamento, né, pra ansiedade, não. Nunca tomei nenhum medicamento. Eu nunca fui ansiosa ao extremo, assim, a ponto de ter que tomar algum medicamento ou fazer alguma coisa, enfim. Não, procurem fazer exercícios físicos, alguma coisa pra liberar as energias aí e deixar essa ansiedade de lado. É esse meu conselho pra vocês e obrigada, Miriam, por sua pergunta. Próxima, da Jennifer Gondim. Olá, Adri, tudo bem? Tudo bem, sim. Seu esposo tem vergonha de gravar vídeos? Falo porque o meu não quer de jeito nenhum, muito tímido. Ai, Jennifer, é um problema esses maridos, né? Então, o Renato, assim, ele tem me apoiado muito em relação ao canal. Gente, ele me dá muito apoio, ele me incentiva muito a gravar vídeos. Quando eu faço o vlog, que é um vídeo bem descontraído, ele não importa não, ele não tá nem aí se eu filmar ele aparece, ele às vezes comenta alguma coisa, às vezes ele até pega a câmera ali e vloga um pouquinho também, ele não tem vergonha assim não. Mas o problema dele em relação à câmera é realmente sentar aqui pra gravar um vídeo aqui olhando pra câmera, aí ele já não gosta muito. Então, a próxima pergunta é da Denise Parma, também é uma fofa, tá sempre comentando aqui, um beijão pra você, Denise, obrigada. Ela escreveu: Oi, Dri, quero saber o que mais te irritava a cada negativo e você calcula todo mês teus ciclos e você chegou alguma vez levantar as pernas após a relação sexual? Beijos, adoro todos os seus vídeos. Muito obrigada, que bom que você gosta. Então vamos lá. Primeiro, o que mais me irritava a cada negativo. Ai, gente, o que me irritava mesmo é aquela sensação, né, de frustração, de que mais uma vez não deu certo, de que não foi dessa vez, que não era a hora agora. Então eu não ficava irritada assim, na verdade, né? Eu ficava frustrada mesmo, tinha ciclos que eu ficava mais triste, tinha outros que eu não tava nem aí, tinha outros que eu já tava esperando mesmo que não ia dar certo. Então, assim, cada ciclo eu reagia de uma forma, mas assim, nunca cheguei a me irritar, me revoltar, nada nesse sentido, não. E aqui ela pergunta também se eu calculo todo mês meus ciclos. No início, assim que eu comecei as tentativas,
eu calculava assim, tudo certinho. Então eu anotava quantos dias durava meu ciclo, todo mês eu fazia tudo certinho, anotava tudo para poder acompanhar, para poder conhecer mesmo como estava funcionando meu corpo. Então eu tentava calcular período fértil e tentando entender os sinais que meu corpo me dava para me conhecer melhor aí, para me dar bem nas tentativas. E aí, com o tempo que a gente estava tentando e não dava certo, eu fui me desligando um pouco dessas coisas e por fim, assim, eu só marcava o dia que a minha menstruação descia. Eu anotava porque, no caso de eu ir numa consulta e precisar passar alguma informação para o médico, né, eu passava ali as datas que eu menstruei para ele poder calcular quantos dias foi meu ciclo e no mais eu desencanei mesmo. Então, no início eu controlava tudo certinho e depois eu me desliguei um pouco disso também para tirar um pouco da ansiedade aí das tentativas. E ela perguntou também se alguma vez eu levantei as pernas, né, após a relação sexual. Sim, eu já até falei isso aqui em vídeo, eu não tenho vergonha de falar isso. Inclusive, foi uma recomendação da minha médica, eu já tinha ouvido falar várias pessoas, né, que fizeram isso e minha médica me indicou que fizesse também, né, que elevasse as pernas logo após a relação sexual ou colocasse um travesseiro assim logo abaixo do bumbum para ficar um pouco inclinada, né, uns 15 minutos, 30 minutos ali para só depois levantar, né. E eu cheguei a fazer sim, alguns ciclos eu fiz sem problemas nenhum, não tenho vergonha nenhuma disso também, porque acho que é normal, né, gente? A gente tá tentando, é um sonho. Você faz o que tiver que fazer e pronto, não tem frescura com isso não. Então, muito obrigada por você participar e vamos para a próxima pergunta, que é da Marília Moreira. Bom dia, Dri. Tem preferência pelo sexo do bebê? E quais os nomes de menino e menina você está pensando? Qual tipo de parto você prefere? Manda um beijo pra mim, então um beijo pra você, Marília. E vamos lá por partes aqui nas suas perguntas. Se eu tenho preferência pelo sexo do bebê? Não tenho, de verdade, do fundo do meu coração, não tenho preferência. Gente, eu achava sempre que eu ia ser mãe de menino, porque quando eu era criança eu brincava de boneca, eu não gostava de boneca menina. Eu tirava os vestidinhos, eu tirava tudo que era rosa e colocava roupa de menino nas minhas bonecas, tirava o cabelo e colocava bonezinho, colocava chupeta azul nos bonecos. Então eu era invocada com menino. Mas aí depois que eu comecei a tentar mesmo engravidar, cansei. Depois que eu comecei as tentativas mesmo e que a gente enfrentou algumas dificuldades, né, até conquistar o nosso positivo, até Deus nos abençoar. Então, assim, gente, chegou um momento que, nossa, você desliga completamente disso, você vê que isso não faz diferença nenhuma pra você. Amor de mãe é o mesmo, independente se você tem só um filho, se você tem 10 filhos, se é menino, se é menino, se é tudo menino, enfim. Amor de mãe é um só, é uma coisa divina. Então, eu acredito assim, que chegou um certo momento que eu só pedi a Deus que me abençoasse com um filho saudável, que era só isso que eu queria, que ele realizasse meu sonho de ser mãe, sonho do Renato de ser pai, e se possível me desse muitos filhos. Então foi só isso que eu pedi a Deus, que viesse com muita saúde, que viesse perfeito e que seja lá qual sexo fosse, eu ia ver assim como Deus desenhando cada detalhe daquele bebê pra mim. E inclusive o sexo. Então se eu chegar lá na hora e ela falar que é um menino, eu tenho certeza que, gente, vai ser uma alegria enorme. E se for uma menina, minha princesinha, então vai ser a mesma alegria. Não vai ter diferença nenhuma pra mim. Então realmente, gente, eu não tenho preferência, eu não tenho intuição, eu não sonho com menino, com menina, nada disso, porque realmente eu não fico pensando, eu me desliguei completamente em relação ao sexo. Eu fico um pouco curiosa para chegar logo, para saber logo, para começar a organizar as coisinhas, independente do sexo. E continuando aqui as suas perguntas, quais os nomes, né? Eu já falei nas perguntinhas lá do Insta. Qual tipo de parto você prefere? Hoje eu te falo que eu prefiro a cesárea. Eu tenho pesquisado muito agora que eu sou gestante mesmo. Eu tenho pesquisado muito, tenho assistido vários relatos de parto, tanto de parto normal, parto cesárea, enfim, de qualquer tipo de parto. Eu sempre, quando pensava em grávida, em parto, eu pensava na cesárea, porque é o que é comum aqui no meu meio, né? Minha mãe, minha sogra, minhas primas. Acho que eu não conheço nenhuma daqui do meu ciclo de amizade mesmo que foi parto normal. Então, pra mim, era uma coisa comum, uma coisa normal, um parto cesárea. Então, hoje eu penso em fazer um parto cesárea. Mas, assim, não é uma coisa que eu defini ainda. Eu pesquiso muito também em relação ao parto normal. Eu e o Renato já até conversou sobre isso também.
E então, assim, não é uma coisa que eu descarto. E a Dani Fábio também sempre comenta aqui, sempre participa. Um beijão pra você, viu? Muito obrigada por estar sempre participando aqui. Oi, Dri, tudo bem? Eu queria saber se você tem cólicas, tipo umas fisgadinhas na barriga. A Dani, se eu não me engano, é a que tá gestante também. Ela tá bem pertinho de mim aí nas semanas. Então, um beijo pra você, que Deus te abençoe também. E eu não sinto, Dani, não sinto nada. Eu nunca senti cólicas no pé da barriga. Nunca, nunca, nunca. Acho que eu já cheguei a sentir um incômodozinho assim, bem perto da virilha, lá embaixo mesmo, mas bem perto da virilha, sabe? Tipo latejando assim, mas não chegava a ser uma cólica. E sempre era do lado esquerdo. Mas eu não sinto nada, nada. Nunca senti, nem no comecinho, nem agora. Mas eu acho que é super normal. Minha irmã, que tá com uns 2 semanas a mais que eu, né? No início da gravidez, ela tava sentindo muita cólica, né? Inclusive, ela até ficou de repouso uns 15 dias. Ela sentia bastante cólica. Então, eu acho que é normal, sim. Então, vamos lá para a próxima pergunta. Neuzeli Barreto. Ela escreveu: Oi, Dri, você tem medo e está preparada para as mudanças que irão ocorrer na sua vida depois que o neném nascer? Acho essa pergunta muito interessante, né, gente? Porque, na verdade, é uma coisa que a gente pensa todo dia aí, nós mamães gestantes, né? Eu penso todo dia, todo momento que eu tô aqui em casa, eu fico meditando aqui, né, nas mudanças, né? Já começou desde o dia que eu descobri que estava grávida, nossa vida já mudou completamente. Então a gente já tem tentado mudar muita coisa na nossa rotina, muita coisa aqui na nossa casa, porque a gente quer passar o melhor para o nosso filho, melhor para a educação do nosso filho. Então muita coisa que às vezes a gente acha que é errado na gente, a gente já tem procurado mudar, muita coisa, assim, de tudo mesmo. Eu falo de espiritual, de defeitos mesmo, de coisas banais também em relação à rotina da casa. Então assim, eu não tenho medo. Às vezes a gente fica assim um pouco aterrorizada, a gente tem uns momentos assim, né, que a gente fica um pouco inseguro em relação a essas mudanças que podem acontecer, mas ao mesmo tempo assim, não é medo não, eu sinto assim que Deus me deu essa bênção, me deu esse milagre e Ele vai me capacitar para dar conta de tudo, de todas as situações, então eu fico em paz em relação a isso e não tenho medo não. Uma pergunta da Jennifer Gondim. Ela perguntou, acho que lá no Insta também, né? Eu respondi ela. E é que ela perguntou: e sobre o chá de bebê, qual cor da decoração você vai fazer? Beijos. Beijos, Jennifer. Então, sobre o chá, a cor não tem como eu definir ainda, porque a gente não sabe o sexo do bebê. Apesar de que não tem muito a ver esse negócio de cor por sexo, né? Eu não defini cor, eu acho que realmente eu vou definir só quando eu souber o sexo do baby. Então foram essas as perguntinhas aqui que vocês deixaram pra mim no Insta, no Face. Muito obrigada, pessoal, adorei gravar esse vídeo, falar assim mais pertinho com vocês, né? No mais, eu convido a todos para se inscreverem aqui no meu canal e acompanhar tudo em primeira mão. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!